Tá falando só com quem estudou na faculdade sobre luta antimanicomial, não. Eu trabalhei 2 anos no manicômio, em João Pessoa. Para o bem e para o mal, se é que você me entende. Foi uma sorte ter trabalhado num lugar como aquele, né? Esse lugar não existe mais, né? Ainda bem. É, mas também foi muito ruim, né? As coisas que aconteciam lá eram muito Uhum. ruins. A ideia, eu não acho que. Enfim, já comecei a dizer. Como diz minha mãe, Deus já ouviu meu pensamento, eu vou terminar de dizer. Então, Dona Rita, um é. abraço. é esqueci de dizer pra ela que vinha hoje. Lascou, vou levar carão. Enfim, eu acho que com o mínimo exame, Suerda, dá pra entender que os manicômios eles nunca foram lugares para tratar doentes mentais. Por quê? Porque são lugares de exclusão. Porque quando eu interno um sujeito e coloco ele como privado de liberdade pela sua condição psíquica, eu estou excluindo ele da sociedade. Eu estou excluindo ele do convívio social. Eu estou excluindo ele de qualquer possibilidade de ele ser algo parecido com o que a gente chama de normal, que é um termo que já deveria estar em desuso, na verdade. Quando uma pessoa é presa por um crime, está recebendo uma punição. Pretende-se que aquilo ali ajude ela a se reabilitar. Não vamos entrar nesse método, porque senão a gente não termina hoje. Mas o sujeito que vai para o manicômio, exceto as instituições judiciárias, né, sobre isso, mas o sujeito que vai para o manicômio, ele não fez nada de errado. Ele nasceu errado, ele se tornou errado, ele funciona psiquicamente errado. O que foi que ele fez para estar ali? Ah, mas tem uma pessoa com transtornos mentais, ela precisa ser tratada. Mas acontece que a reforma psiquiátrica no Brasil, mas mais especialmente do que a gente está falando hoje, que é a luta antimanicomial, ela tenta fazer as pessoas verem que esse tratamento ele não precisa ser encarcerado. Uhum. O manicômio é uma forma de encarceramento. O manicômio não é tratamento, é encarceramento, é exclusão. Mais uma vez eu lhe digo, eu sei porque eu estive lá. E eu estive no manicômio dos anos 2000, né? Numa capital. Eu não estive em lugares muito piores que existiram e acredito que ainda existam, né? Eu estive num lugar, eu vi muita coisa que eu não vou falar aqui, não é o caso. Seu programa não é sensacionalista, ainda bem. Mas eu vi muita coisa muito ruim mesmo, né? Eu vi coisas que eu lembro até hoje, formas de violência, formas de degradação humana. Então, acredito que, mas então toda pessoa que um dia internou seu parente, sua parente no manicômio, são pessoas ruins? Eu não estou dizendo isso, né? Porque a gente tem também o reino, você sabe disso, você trabalha com comunicação, a gente tem o reino da desinformação, da ignorância. Uhum. Então, se eu não sei o que fazer com aquilo, eu tento eliminar. Isso é com todos nós. A gente tenta eliminar o que é ruim. A gente não sabe o que fazer, a gente tenta eliminar, a gente tenta colocar para o lado. As histórias dos manicômios no Brasil, elas são cercadas, né, de graves violações, né, aos direitos das pessoas com transtornos mentais, e isso ocasionou uma transformação a história que você falou agora do movimento da reforma sanitária, que fez o movimento da reforma psiquiátrica, né? Uhum. Uma lei chamada Paulo Delgado, ela trata da proteção dos direitos das pessoas com transtornos mentais e redirecionou esse modelo de assistência. Então, assim, é um problema de saúde pública, né? Isso é um problema de A saúde pública. doença mental é um problema de saúde pública, né? É. E o sofrimento psíquico é muito mais, né? Eu lembro, isso aí eu posso dizer uma coisa simples. Eu lembro, e eu falei isso ontem lá, apesar da gente não estar falando de luta antimanicomial, mas nos bastidores eu conversava com a delegada, ela estava interessada sobre o assunto, e a gente conversando um pouco sobre isso, eu estava dando o seguinte exemplo. Eu lembro que eu tinha uma pessoa acima de mim na hierarquia, né, nesse lugar que eu trabalhei, e eu lembro de eu preencher revoltado um pouco, preencher um prontuário dizendo que essa pessoa não deveria estar aqui, né? Uma pessoa em sofrimento psíquico, mas sem um adoecimento mental, sem um transtorno mental que justificaria ela estar ali.
Isso é com tantas outras, a pessoa lúcida, a pessoa consciente, ela só estava sofrendo. Era uma pessoa no máximo deprimida. E que chegou a um pico, que qualquer pessoa pode chegar, e essa pessoa, eu coloquei no prontuário, a pessoa apague isso com corretivo, tire isso daí, essa pessoa vai continuar aqui. A pessoa que era superior a mim, né? É, quando você fala, pronto, você falou em reforma psiquiátrica, a reforma psiquiátrica, Sueli, ela é uma política de Estado, né? Com a lei que você mencionou, aí muito bem, você é a pesquisadora. Essa política de Estado, ela está envolvida com a luta antimanicomial. Quando a gente fala em luta antimanicomial, vamos pegar o primeiro termo, né? Então é uma luta, é um movimento, é uma organização social de setores que não envolvem só os profissionais de saúde, que sabem, percebem que pessoas humanas são alijadas de sua liberdade, de sua possibilidade de tratamento. Porque o que acontece nos manicômios, o que acontecia nos manicômios, Ferreira, não é tratamento. É administração de remédio, em geral à força, uma rotina que não tem nada de terapêutico, tem lá psicólogo, tem terapeuta ocupacional, tem isso, tem aquilo, mas não funciona terapeuticamente, né? Ficou comprovado que os manicômios não faziam a pessoa melhorar. Não curam. Além de que... Às vezes piora. Em geral piora, porque o sujeito chega com um quadro e aí ele é forçado a estar ali, né? É compulsório, né? Ele é forçado a estar ali para seguir uma rotina que não desenvolve nada, né? Em geral não desenvolve nada, são oficinas que na verdade nem são oficinas mesmo, são apenas libera quadra pro pessoal, bota uma bola e cada um faz o que quiser. Tomar aquela medicação e dormir, acordar, tomar medicação, não sei o quê. Os manicômios pareciam mais um presídio e hoje não existe mais manicômio no Brasil. Ainda existem estruturas, né, especialmente as ligadas ao poder judiciário, porque aí são casos realmente difíceis em que o sujeito portador do transtorno mental ele assassina alguém, né, então não necessariamente ele vai para a prisão. A reforma psiquiátrica ela está em andamento ainda, né? E a luta por isso a luta segue. Por isso a luta segue, porque você falou em democracia agora há pouco, né? Esse pensamento que levou ao golpe, que quase nos levou a um novo golpe, que é contra a democracia, ele é assim com o pensamento de cerceamento de liberdade, né? Da pessoa. É aquilo de fazer com que... É como você dizer, camarada dizer, ninguém sabe quem, que alguns vão morrer mesmo na pandemia. Não foi assim que foi dito? Alguns vão morrer mesmo, quem é mais fraco vai morrer. E quem sobreviver... E deixar morrer. Deixa morrer e sobrevivem os mais fortes. O nome disso é eugenia. O nome disso é fazer prevalecer uma parcela da população teoricamente mais forte, mais pura, mais isso, ou seja, branca, aquela coisa. É eugenia, isso é eugenia. Então a ideia é trancafiar e eventualmente matar, não é chegar lá e dar um tiro na cabeça, né? Mas é matar as pessoas, primeiro porque elas não vivem em sociedade. Que vida é essa que não é em sociedade, né? E as pessoas morrem porque elas deixam de ser produtivas, elas não têm chance de se curar, de fazer os tratamentos. Não existem tratamentos nesses lugares em geral, né? Então a reforma psiquiátrica é uma política de Estado que propõe que não é vamos deixar que todo mundo esteja ao mesmo tempo na rua, independente do transtorno mental. Não, ela cria dispositivos de tratamento para essas pessoas. Não é põe todo mundo na rua e pronto. Nunca foi isso. A reforma psiquiátrica nunca foi isso. A luta antimanicomial nunca quis isso, né? Todo mundo sabe onde é que fica o CAPS. Se não sabe, já ouviu falar. Não pode não saber direito o que é o CAPS, né? Centro de Atenção Psicossocial. Sabe que tem um CAPS AD, sabe que tem um CAPS específico para quem passa por envolvimento com álcool e outras drogas, né? Sabe que existe um CAPS-I, menos pessoas sabem disso, porque em Caicó não tem, o que é uma loucura, né? Desculpa o trocadilho, mas não existe CAPS infanto-juvenil em Caicó. Eu estou aqui hoje, inclusive, eu entrei nessa comissão para lutar também, porque eu sei que o pessoal
do Conselho Municipal de Saúde já luta por isso, mas eu acho que a gente tem que gritar mesmo, porque uma cidade como Caicó tem 60, 70 mil habitantes. 68 mil. Quase 70 mil habitantes, não tem um CAPS infanto-juvenil. Eu trabalho há 13 anos em Caicó com crianças que não deveriam estar no lugar onde eu as atendo, elas deveriam estar num centro de atenção psicossocial infanto-juvenil, né? Que é um... Quando você diz infanto-juvenil, são crianças e adolescentes com... Isso. De que idade a que idade? Eu acho que seria até 14 anos. Sim, tá. Não, acho que... 12. Não, seria até 18 anos. Até 18. Porque infanto-juvenil, né? Eu que estava pensando em outras políticas agora. São muitas coisas que a gente estava pensando na idade da criança. Enfim, verdade. Perdão pelo o derretimento cerebral. Mas, ou seja, seriam pessoas que não seriam atendidas ainda no CAPS, né, convencional, como a gente tem aqui, o CAPS 3, né? Essas crianças, muitas delas são portadoras de transtornos mentais, elas acabam sendo atendidas por mim e por outros em setores como o centro de reabilitação, que é o que eu atendo, a APAI também, né? Ou acabam no hospital internadas, porque assim, é como a pessoa que falava comigo ontem perguntava, uma pessoa em surto, o que é que a gente vai fazer? Né? Cada cidade vai ter seus dispositivos. Aqui em Caicó, eu acredito, eu não faço parte do hospital, mas acredito que se encaminha para o hospital geral. Né? Tem leito psiquiátrico lá no hospital geral. Creio eu não, tem leito psiquiátrico no hospital geral, seria isso. E aí depois se encaminha por centro de atenção psicossocial, dá-se encaminhamento necessário para aquela pessoa. Isso funciona bem? Funciona como funcionam as outras coisas na saúde. Em partes sim, em partes não, depende de cada cidade, depende de gestão, depende de profissionais, depende sobretudo lá da esfera federal e que se manda para cá, enfim, depende de muitas coisas. É o modelo ideal? Eu acho que nós estamos trabalhando nisso. Está sendo construído o modelo ideal. Está sendo construído. O que a questão da democracia, desculpa, vou terminar. O que a questão da democracia entra, né? É porque quem não é a favor da democracia, em geral, também não é a favor, em geral, não é a favor de um movimento que seja minimamente igualitário. A gente não está negando os transtornos mentais, né? Nós trabalhamos com isso, nós sabemos disso. Só que nós entendemos, nós da luta antimanicomial, nós entendemos que as pessoas elas têm direito de ser integradas à sociedade, conviver em sociedade. Existe um modelo sonhado, almejado para esse tratamento de pessoas com transtornos e doenças mentais? Eu vou dizer o meu modelo, né? Acho que cada um teria o seu. Meu modelo é de uma pessoa que trabalhe numa empresa ou num setor público que tenha noção da sua diversidade psíquica, que tenha uma carga horária ou uma forma de trabalho diferenciada, que tenha seu atendimento obrigatório num centro de atenção psicossocial, num outro tipo de ambulatório, que faça seu tratamento psíquico, que faça seu tratamento psiquiátrico, ou seja, que receba as medicações de que precisa, né? Que volte para casa, ficar com sua família, que se não tiver uma família que ampare, que tenha lugar numa residência terapêutica. Qual tem residência terapêutica? Mas a gente não sabe. Eu mesmo não sei onde fica, para falar a verdade. Eu estou chegando no movimento agora. Então, uma pessoa que esteja na sociedade, Soeda. Uma pessoa que existem casos, me perguntaram ontem, existem casos em que não é possível? Claro que vão existir. A diversidade é de 9 bilhões de habitantes no planeta, né? E esses casos mais especiais a gente vai pensar junto enquanto profissionais de saúde, enquanto a política pública, quanto mais ela cresce e a luta antimanicomial, ela tenta ficar discutindo até isso acontecer, esse entendimento, né? Essa preocupação e essas ações do poder público, para a gente justamente abarcar cada vez mais pessoas. Simplesmente para não ter ninguém acorrentado dentro da casa da própria família. E não ser lá na casa da própria família, nem amarrado num leito durante o dia inteiro. Como 1000 vezes eu estou falando uma das coisas mais simples que eu já vi. Que é uma pessoa amarrada o dia inteiro numa cama. Né? Que você, às vezes a pessoa acredita que ela não está sentindo nada, que ela não sabe nada, que ela não tem noção de nada, porque é louco. E não é assim, as pessoas sofrem. Loucas ou não, as pessoas sofrem, né?
E pessoas que estão ali que nem apresentam aqueles transtornos. Né? Essa luta antimanicomial, que é uma luta de toda a sociedade democrática e que preza pela democracia, eu fico às vezes pensando, doutor Francisco, que essas datas comemorativas, essas datas que são importantes para que, por exemplo, vocês ocupem o rádio, a gente ocupe, a imprensa ocupe esse espaço, abra essa janela, é importantíssima para fazer a sociedade pensar. Mas às vezes eu fico pensando, como é que isso chega ao povo? A todo mundo. Como é que. Será que as pessoas sabem pelo menos o que é antimanicomial? Será que a gente não precisava desmistificar muitas coisas, muitos termos, muitas formas de se fazer essas campanhas, facilitando a comunicação? Eu estou falando aqui como comunicadora, marqueteira que sou, publicitária, falando nesse lado de como é que a gente vai destrinchar esse assunto que ele é difícil até da gente digerir. Como é que a gente vai fazer a sociedade consumir esse assunto? E quando eu pergunto isso, eu pergunto também de que forma a sociedade pode participar desse movimento antimanicomial. Porque eu acho que quando a gente joga essa semente que você jogou hoje aqui, as pessoas em casa ficam se perguntando e dizendo: eu gostaria de fazer parte da luta antimanicomial. E aí eu lhe pergunto, como fazer parte dessa luta? Ótima pergunta. Sabe por que caiu muito bem? Porque eu provavelmente iria esquecer disso. Amanhã, dia 19, nós, dessa luta, dessa comissão que formamos, nós estamos promovendo amanhã, às 8 horas, no auditório do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Caicó, que é aqui na Paraíba. Uhum. Vai ser a manhã inteira, de 8 às 12, diversas atividades, justamente no sentido da luta antimanicomial. Nós vamos desenvolver uma plenária lá, né? Vai ter apresentações de usuários, vai ter discussões voltadas para isso e aberta para todos. Qualquer pessoa pode ir. De 8 às 12, a gente vai. Eu posso ler aqui a programação? Claro, deve, por favor. Aqui. Procópio é quem orquestra essa coisa aqui. Procópio preside o Conselho Municipal, né? Do Conselho, exatamente. Licença, peraí, eu vou chegar lá. Tá. Hoje é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, contra os manicômios no nosso Brasil. E aí a gente está mostrando hoje aqui na imprensa a importância de termos essas discussões levadas à população. Então, é uma forma de cada pessoa participar. Achou? Achei. Vou mandar para ti, inclusive, amiga. Mande. Que a moça aprontou agora. Então, às 8 vai ter abertura com apresentação cultural através dos usuários dos serviços, né, da Rede de Atenção Psicossocial de Caicó. Às 8h30 vai ter o resgate histórico da luta antimanicomial, com Dulcian Medeiros de Azevedo, professor da UERN. Francisco já achei que era eu, disse, ai meu Deus, eu vou fazer o quê lá? Mas eu vou estar lá, né? Francisco Maguila, né, educador social e usuário do Coletivo Plural. Às 9h10 nós vamos ter a apresentação da Rede de Atenção Psicossocial no Seridó por José Éder, que é articulador regional de saúde mental da Quarto Zap, e Estela Garcia, psicóloga, que é supervisora do clínico institucional do projeto de modernização da RAPS. Vamos ter uma pausa para café e lanche. Às 10h10 teremos um debate. 11h30 é amanhã bem pegada, cheia de coisa. Criação de uma agenda permanente, que essa plenária que me parece muito importante. A criação de uma agenda permanente de debate sobre a RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, do município de Caicó, com a presença dos profissionais da RAPS, usuários e familiares, né? Ou seja, a gente quer a presença de familiares, de usuários e de qualquer pessoa que se interessar, né? Então, amanhã eu estou trabalhando, amanhã eu não vou poder ir, ok. Mas a gente tem, então, a formação aí amanhã de uma agenda permanente em prol dessa luta, de um agente permanente em prol do debate sobre a rede de atenção psicossocial em Caicó. Não tem um caicoense em sã consciência, com o mínimo de boa vontade, que não
tem a impressão de que as coisas não vão bem na cidade a respeito da saúde mental. E talvez não tenha impressão, porque na verdade nunca esteve bem. Não é porque hoje não está bem, não estou falando dessa gestão não, inclusive. Acontece que eu trabalho nas gestões municipais desde 2010. Então, eu não estou fazendo propaganda nem contra nem a favor uma ou outra administração. E nem estou falando que isso é coisa só do município, aliás, certo? Certo. A gente está falando aqui da esfera federal, a gente está falando de lei federal. Você sabe disso, mas eu estou reforçando porque que é um debate muito, muito amplo, né? Só que a gente se organiza enquanto cidade, né? Enquanto região. Então, a gente está amanhã fazendo essa manhã inteira de debates, de apresentações, de atividades voltadas para discutir a saúde mental. A gente não tem a solução pronta para os problemas de saúde mental do município de Caicó. A gente não quer ser gestão, inclusive. A gente quer discutir, a gente quer apresentar o que existe de problemáticas e nós precisamos nos dispor a trabalhar, né? Cada um com seu tipo de trabalho. Cada um de nós, por mais que você ache a pessoa mais normal do mundo, eu tenho certeza que você conhece alguém em sofrimento psíquico. No mínimo em sofrimento psíquico. Eu achei interessante a ideia dessa agenda permanente, porque nós da imprensa também temos que estar aqui atentos, e não só num dia como hoje, mas a gente também participar dessa agenda, porque divulgar, amplificar o que acontece nessa luta que é diária, que é para sempre. Não gosto de matar nada, só muriçoca. E aí, a gente que trabalha na imprensa, a gente tem um papel fundamental nisso, né? De desmistificar, de colaborar, de praticar a justiça social através da comunicação, que eu acho que é o nosso dever. E eu acho que a Rádio Rural tem uma identidade muito forte nisso, com relação à questão da inclusive ela está representada, a Rádio Rural, pois é, né? na comissão. Na comissão, exatamente. Ela tem a representatividade. E porque a rádio é da diocese, né? Então, estamos a gente fez todos a reunião juntos. aqui em cima. Pois é. Doutor Francisco, muito obrigada por vir aqui hoje e fique à vontade para as considerações finais e para falar alguma coisa sobre esse dia. Eu sei que quando eu estou falando aqui, às vezes eu cometo esse pecado, caso o pecado seja, de puxar um pouco para a política, de soltar um golpe de democracia aqui e acolá, e acredito que isso não seja bem visto por todo mundo. Mas estou aqui hoje, né, representando a comissão, estou aqui hoje também como profissional de saúde mental. Quem me conhece há mais ou menos qualquer tempo sabe que eu me envolvo com essas coisas, porque são temas importantes para mim, de onde eu venho, inclusive, como eu falei agora há pouco. Exceto esses meus comentários que pulam aqui e ali, a gente aqui está debatendo e está fazendo uma diligência em prol da saúde mental. E saúde mental não é algo inerente, adoecimento mental não é algo inerente à classe política ou classe social. Pessoas de todos os estratos sociais, de todas as cores, de todas as crenças sofrem. Algumas dessas pessoas sofrem num nível em que esse sofrimento ele é permanente, ele é perene, ele é crônico. Aí você tem o que a gente chama de transtornos mentais. Alguns transtornos mentais desses, eles atrapalham o aprendizado. Outros transtornos, eles atrapalham o convívio social. Se para você é muito importante e muito fácil você ir para o restaurante no fim do fim de semana, né, curtir com os amigos o seu churrasco, jogar sua pelada, fazer seja lá o que você fizer, se para você isso é fácil, isso é bom, isso é saudável, para algumas pessoas isso é impossível. Mas não é porque elas são ruins, ou porque falta Deus na vida delas, ou porque são pobres, ou porque são ricas. É porque às vezes existem esses transtornos que limitam o sujeito, limitam a vida da pessoa, né, em sociedade. A cultura do manicômio é uma cultura que favorece isso, excluindo essa pessoa cada vez mais. O que a gente está fazendo hoje aqui, enquanto luta antimanicomial, em vários lugares do país inteiro, para falar a verdade, é justamente encontrar isso, tentar trazer essas pessoas para o convívio, para elas viverem
como eu, Suerda e a maioria das pessoas vivemos, ou seja, mais ou menos bem, né? Na medida do possível. Para De que perto seja ninguém é possível. normal, né? Mas para que Graças seja a possível Deus. para todo mundo, Suerda. Para que seja possível para todo mundo e não só para alguns. Não só para quem tem a sorte de não ter dificuldade de atravessar aquela porta, por É a exemplo. mesma coisa de dizer, eu não passo fome, não vou me importar com quem passa, não, né? Pronto. É a mesma coisa. Gostei bastante da sua conexão. Uma boa analogia, amiga. Acho que é isso. Até a próxima.